recebendo a visita da senhora Magda Coutinho. Seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe a senhora em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir pela vida do Fernando nessa hora, Senhor, que tu venha tomá-lo, Senhor, com graça, com poder. Que tu venha, Senhor, falar através da vida dele, que somente o teu Santo Espírito tenha poder agora para falar sobre a vida, através da vida dele, Senhor. Que tu venha trazer as palavras necessárias, Senhor, que o teu povo precisa ouvir. O alimento genuíno e verdadeiro, Pai, que nada mais além disso venha a ser falado nesse lugar. Que tu venha abençoar o teu filho nessa noite, porque nós já o abençoamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graça e paz. Nós já estamos vivendo um tempo novo, né? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia em Jó 26, e nós vamos ler os versos 13 e 14. Jó 26, 13 e 14. Nós cantamos aqui que o Espírito Santo, né, se move como um fogo. E olha o texto que Deus nos deu. Eu gosto de pôr nome nas pregações, né? Mas eu não combinei com o pastor para ele cantar, não, mas ele cantou no fim. Mas ele acertou, o mover de Deus, né? Deus se move, vocês sabiam? Então Jó 26, 13 e 14 diz assim na minha versão: com seu sopro trouxe beleza aos céus, com sua mão feriu a serpente veloz. 14. Preste atenção. Isso é apenas o começo de tudo que ele faz. Um mero sussurro da sua força. Quem pode compreender o trovão do seu poder? Amém? Pode se assentar. Vocês sabem que Deus se movimenta? Deus se movimenta sobre as águas, Deus se movimenta sobre a terra, Deus se movimenta sobre os céus. E se ele se movimenta, e se a palavra dele diz que onde 2 ou 3 estivermos reunidos, e nós cantamos aqui, né? Nossos filhos vieram, seus filhos vieram, né? E nós temos feito aí de manhã, aproveitar para convidar a todos, a partir das 10 horas de domingo, nós temos feito escola bíblica aqui, né? E tem sido uma bênção, né? O pastor tem dado umas aulas aí que estão mais uma pregação do que uma aula. E a gente aproveita muito isso, porque é um momento mais tranquilo, mais descontraído. Então incentivo você a vir, porque eu fiquei fora uns dias aí, eu e a Rosângela, por causa de Covid, né? E graças a Deus estamos livres, né? Disso tudo. Temos que passar, não tem como, né? É uma coisa do corpo, né? Não é do espírito, esse é do corpo, né? E acontece com cada um, mas graças a Deus nós estamos livres disso. E eu incentivo você a vir, porque eu senti muita falta disso hoje. Quando eu estive aqui de manhã, parece que Deus preenche o nosso coração, né? Com o aprendizado, porque a palavra diz que falta conhecimento ao povo. Quem é o povo? Né? O povo sou eu e você, né? Nós somos o povo de Deus. Nós somos a igreja, né? Nós somos os membros dessa igreja, desse corpo cujo cabeça é Jesus. Oi, 2, melhorou. Quem faz ao vivo é assim mesmo, né? Acontece de tudo. Mas eu estava falando, né? Importante, né?
que Deus se movimenta nas águas, na terra e nos céus. E se nós estamos aqui reunidos hoje, e se Deus se movimenta na terra, Ele está aqui conosco. Essa presença, que a gente chama da presença, né, é algo assim incrível, porque é um mistério, mas é um mistério que você pode descobrir. É um mistério que está disponível para você. Não daqueles mistérios que não tem fim, né? Séries de televisão que a gente termina e não sabe como é que acabou, né? Essa não. Essa ela acaba, né, no momento que você conhece Jesus, ou melhor, ela não acaba, ela começa, né? Nesse momento. Eu falo isso porque eu fui batizado por um pastor em São Paulo, né? A qual eu honro muito. E no dia do meu batismo, nas águas, ele falou para mim: Fernando, isso aqui não é o fim, isso aqui é o começo. E a palavra fala que teremos tribulações, né, nessa terra. E elas estão aí o tempo inteiro. Se você se focar no que está acontecendo aí fora, eu vou dizer para você seriamente, você não vive mais. Você não faz mais nada. Se você começar só a assistir televisão e filminho de WhatsApp, então, do que mandam para você, do que está acontecendo aí, você não faz mais nada, né? Então, não é que a gente, às vezes, precisa se alienar, mas a gente, às vezes, precisa escolher, né? Às vezes, a gente precisa filtrar. Às vezes, a gente precisa entender que Deus, o que é que Deus quer para você. E hoje o pastor falou aqui de manhã uma frase tão forte, que ficou no meu coração o dia inteiro hoje. Que ele falou: para o que você serve? Né? Qual o seu objetivo? Para que você vive? Né? E a palavra diz que a gente vive para o louvor e para a glória de Deus. Né? Então, se você vive para o louvor e para a glória de Deus, né, tudo que você fizer vai ser abençoado. Tudo que você disser vai ser abençoado. Tudo que você praticar vai ser abençoado, porque é para a glória e honra dele, né? Se nós estamos aqui, tivemos a oportunidade de estar aqui, e eu falo isso sempre, né? O pastor brinca com essa palavra de Paulo, né? Que não canso de repetir. Eu também não canso de repetir que nós estamos aqui na igreja para aprender. A igreja é local de crescimento. O pastor estava falando hoje de manhã, né? Que tem aquela pessoa que tem o pé aqui no céu e tem um pé no inferno, né? É filho de Deus, mas é filho do diabo também, né? Como é que é isso, gente? Né? Como é que pode? Como é que isso funciona? Eu acho que se você é metade filho de Deus e metade filho do diabo, acho que você é só filho do diabo, porque Deus não se mistura com as coisas erradas, né? Deus não se mistura com aquilo que não é puro, que não é santo. E hoje o pastor colocou é incrível, né? Como as coisas se conectam. Colocou uma passagem lá no WhatsApp que fala justamente sobre isso, né? Quando é que nós somos santos? Porque a gente acha, muitas vezes, né, que nós não somos nada, né? Ô, Fernando, pode fazer isso? Ai, pastor, eu não consigo, né? Vamos fazer aquilo? Não consigo. Eu sou, né? Sou pequenininho, né? Mas Deus escolheu os pequenininhos. Deus não escolheu os grandes, né? Deus escolheu os despreparados. Pare para pensar como que foi a passagem de Jesus por essa terra. Ele pegou os catedráticos, o chefe do exército, o chefe, né, da igreja, que teoricamente era uma igreja, né, de Deus. Não, ele pegou aqueles que eram pescadores, que eram simples, pessoas que entenderam e reconheceram nele quem ele era. E é isso que Deus quer. Quer que a gente reconheça o quê? A paternidade dele para conosco, né? A gente tem insistido muito isso aqui nessa igreja, e é verdade. Nós temos que ser filhos e filhas. Nós não podemos ser órfãos.
Entendeu? O diabo quer que você seja órfão. O diabo quer que você perca a paternidade, né? Que você perca o sopro de Deus que Ele deu na sua vida quando você nasceu, né? Quando Ele inspirou você no ventre da sua mãe, né? É isso que Ele quer. Mas nós não podemos perder isso. E a palavra aqui diz assim, que a mão poderosa, né, que ele tem, que ele, com a sua mão poderosa, ele feriu a serpente. Então, se Deus tem uma mão poderosa, né, e se nós somos filhos e filhas de Deus, a quem Ele vai abençoar? Se não ao filho e à filha. Se o teu filho lhe pedir um peixe, por acaso você dará pedra para ele? Nunca, né? E eu estava conversando com a dona Magda, né? Na hora que a gente chegou, e a gente estava falando do meu netinho, do Gabriel, porque ela esteve junto com a Rosângela, e ele conheceu ele, né? Aí eu perguntei para ela, né? E a Rosângela, na verdade, perguntou a ela, ela disse que não tem filhos, né? Então, mas sabe, ela não tem filhos, mas ela é filha. Entendeu? Ela é filha de Deus. Ela é filha dessa triunidade, né? E isso preenche qualquer pessoa. Estava dizendo a ela, nós temos amigos que são casais que também não têm filhos, né? Mas são filhos e filhas de Deus. E isso é suficiente, dona Magda. Acredite em mim, isso é suficiente. Porque se a senhora quiser adotar filho, tem um monte aqui. Tem um monte aqui. Eu estava explicando a ela que essa igreja, ela vai sempre falar da palavra de Deus. Ela não vai contar a história aqui, né? Eu sou muito ruim para contar história, né? O Gabriel gosta que eu conto piadinha para ele, isso eu conto, mas história eu sou ruim. A vovó Roca é boa de história, né? Então, essa igreja não é uma igreja para contar história, essa igreja é para falar da palavra de Deus, né? Para trazer aquilo que o Espírito Santo quer falar, né? Comigo primeiro, né? E a palavra diz que essa mão poderosa dele fere a serpente. Se ele fere a serpente, ele vai cuidar de mim e de você o tempo todo. Só que nós temos que estar debaixo da mão dele, não longe da mão dele, né? Para que ele possa nos socorrer. E aqui ainda diz que isso é apenas o começo. É claro que é só o começo, porque a vida com Deus é algo eterno, é algo que vai durar para sempre. Eu já disse aqui em outras pregações, nós temos dentro de nós algo imortal. Creiam nisso. Nós temos algo imortal. E esse imortal veio dele, veio de Deus. E sabe por que Deus te ama? Porque Ele colocou um pouquinho desse imortal dentro de você. E Ele vai resgatar. Ele quer de volta. Só que o inimigo, o inimigo da sua alma, ele quer que isso não aconteça, né? Então por isso que acontecem as coisas. E essa palavra ainda diz que um mero sussurro da sua força tem um poder enorme. Você imagina um sussurrar de Deus no seu ouvido? Hein? Você já falou com Deus alguma vez? Né? Tem partes na Bíblia que diz que Deus, nunca ninguém viu Deus. Talvez nunca ninguém viu na exuberância dele, né? Nós vamos falar um pouquinho disso à frente. Mas você consegue se relacionar com Ele. Deus é um Deus de intimidade. É um Deus de proximidade. É um Deus de carinho, é um Deus de atenção, né? É como assim, parece que quando você dá um passo em direção a isso, parece que Deus dá 1000 passos do seu lado, para que Ele te alcance. E eu queria mudar um pouquinho, ir para Êxodo, Marco, por favor. Êxodo 19, Marcos, por favor.
Êxodo 19. Nós vamos ler o 16 ao 19. Isso. A minha versão diz assim, 16. Na manhã do terceiro dia, houve estrondo de trovões e clarão de raios. E uma nuvem densa envolveu o monte. Está falando do Monte Sinai. Um toque longo de trombeta ressoou. E todo o povo que estava no acampamento tremeu. 17. Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e todos pararam ao pé do monte. 18. O monte Sinai estava todo coberto de fumaça, pois o Senhor havia descido em forma de fogo. Que cantamos aqui? O Espírito em forma de fogo. Nuvem de fumaças subiam aos céus, como de uma imensa fornalha, e todo o monte tremia violentamente. 19. Enquanto o barulho da trombeta aumentava, Moisés falava, e Deus respondia em voz de trovão. Será que Deus anda na terra? Será que Deus fala? Deus fala, e fala de uma forma muito potente. Deus falou nesse momento, e falava com Moisés, e falava com o povo nesse momento, com uma voz de trovão. Né? Talvez não seja esse trovão que nós conhecemos, né? Mas quando acontece essa tempestade e tem esse trovão, a terra treme. Não sei se você sente isso, né? Quem tem muita janela em casa, você vê o vidro fazer balançar, né? Com a voz poderosa, com a voz poderosa de Deus, uma voz de trovão. E lá em Salmos, nós vamos passear um pouquinho na Bíblia hoje, tá? E lá em Salmos 93, Salmos 93 diz assim: Salmos 93 diz assim: o Senhor reina, está vestido de majestade. Sim, o Senhor está vestido de majestade e armado de força. O mundo permanece firme e não será abalado. Teu trono permanece desde os tempos antigos. Tu existes desde a eternidade. As águas subiram. Ó Senhor, as águas rugiram como trovão. As águas levantaram ondas impetuosas. Mais poderoso que o estrondo dos mares, mais poderoso que as ondas que arrebentam na praia, mais poderoso que tudo isso é o Senhor nas alturas. Teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para todo o sempre. Deus anda nas águas? Deus também anda nas águas. A palavra mais conhecida está lá no começo, no livro de Gênesis. Gênesis 1, que diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Verso 2: a terra era sem forma e vazia, a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre as superfícies da água. Amém? Então Deus estava no Monte Sinai. Ele andou sobre a terra. Deus andou sobre as águas. O Espírito Santo parava aqui na terra antes do início.
Deus anda em todos os caminhos. Jeremias, logo depois de Isaías, Jeremias 10, verso 13. Diz assim: quando fala no meio do trovão, as chuvas rugem nos céus. Eleva as nuvens acima da terra, envia relâmpagos com a chuva e ordena que o vento saia de seus depósitos. Então Deus também anda nas nuvens. Deus também anda nos céus. Lá em Gênesis, fala que quando Deus criou Adão e Eva, né, ele vinha e caminhava com eles todos os dias naquele jardim, né? E a gente sabe a história, a gente sabe o que aconteceu, né? Que o pecado que veio nos afastou de Deus. Mas Deus, como a palavra mesmo diz, Ele tem poder. Deus é soberano. O trono dele está acima de tudo. E nós podemos ter acesso a esse trono. Porque se nós somos filhos, como Jesus é filho de Deus, nós também estaremos sentados à direita de Deus. E a própria palavra nos garante que debaixo dos pés de Jesus foi colocado tudo. Não tinha assim uma vírgula, mas aquilo não, tudo. Sabe o que é tudo? Tudo é tudo. E se nós formos capazes de sermos filhos quer dizer que nós somos herdeiros. Se nós somos herdeiros, nós temos direito de estar junto com Jesus, sentado à direita de Deus. Mas é fácil? Não é fácil. Sabe por quê? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos uma luta dentro de nós o tempo inteiro, né? Tem aquela famosa historinha que fala, né, que o cara apostava no cachorro branco, aí o cachorro preto ganhava. O cara apostava no cachorro preto, o cachorro branco ganhava. E um dia perguntaram para o cara: como é que você consegue, né? Como é que você sempre aposta no cachorro certo, né? E todo mundo aposta no cachorro errado. É porque o dia que eu quero que o branco ganhe, eu alimento o branco. O preto passa fome. No dia que eu quero que o preto ganhe, eu alimento o preto. E o branco passa fome. E é assim com a gente, né? O dia que você alimenta a sua carne, né? E tem coisa muito boa para alimentar a carne, né? Você faz com que a sua carne cresça sobre o seu espírito. O dia que você alimenta o seu espírito, você faz que o seu espírito cresça sobre a carne. Por que jejum às vezes é tão difícil, né? Por quê? Porque a carne perde força perante o espírito, né? E ela quer perder a batalha? Não quer. Ela não quer. Sabe por quê? Porque talvez alguns aqui, né? Eu sou o exemplo, né? Tenho 60 anos, tenho 95, 2005, 2015, 2020. Vou fazer 30 anos de convertido, ainda tem mais uns 3 anos. Né? Então eu tenho 17 anos de convertido, quer dizer, 60 menos 17, eu tenho 43 de carne, né? Então a gente está crescendo para o Espírito. É assim que a gente precisa fazer. Então é uma luta natural. É uma luta natural. Mas nós temos que trabalhar com isso. Às vezes você olha certas situações aí fora e realmente você tem que perguntar: o que Jesus faria numa situação dessa? Porque às vezes as situações são tão complicadas que elas não têm saída. Você sabe o que eu aprendi? Que quando você tem uma situação que ela é tão difícil que você não consegue resolver,
Coloca no trono de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é justiça e juízo. Deus vai fazer justiça e juízo daquela sua causa que você colocou no trono de Deus. Só lhe dou um aviso, cuidado, porque você também vai ser justiça e juízo por Deus. E se você estiver errado, Ele vai fazer juízo e justiça também na sua vida, né? Então cuidado com o que a gente põe no trono de Deus, mas funciona, incrivelmente funciona. Vou dar um outro feedback para vocês, pessoal. Nem sempre o que você espera que aconteça é o que vai acontecer. Nem sempre. Às vezes a gente coloca alguma coisa no trono de Deus querendo que a solução seja assim. E Deus não trabalha no nosso tempo. A palavra diz que a nossa vida, ou seja, entre o nascer e o morrer, é um vaporzinho que vai para o céu, né? Se você for aí num cemitério, alguém que tem já um ente querido morto, você vê lá ano de nascimento, um tracinho e o ano de morte. Quer dizer, a sua vida foi aquele tracinho, né? É muito pouco, né? Muito pouco. A pergunta é: nós queremos uma bênção aqui na terra? Que se nós vivemos aqui, nós queremos uma bênção na terra, né? Então, vamos lá para 1 Pedro, para a gente entender um pouquinho as coisas. Pedro é fantástico, quanto mais você lê, mais você quer ler. 1 Pedro, vamos ler primeiramente o 4:11, Marcos, por favor. Isso. 1 Pedro 4:11 diz assim: você tem o dom de falar? Então faça-o de acordo com as palavras de Deus. Olha só. Se você tem o dom de falar, faça-o de acordo com a palavra de Deus. Tem o dom de ajudar? Faça-o com a força que Deus lhe dá. Você sabe o que a gente fala muito aqui na igreja? Que nós temos que fazer sempre o nosso melhor, com o recurso que nós temos hoje. Até que maiores recursos venham, para que a gente possa fazer ainda melhor. É assim que Deus quer. Deus quer que você haja, que você fale, que você ajude com o recurso que você tem hoje. Deus não pede para você, vai lá e arruma um outro emprego para você poder dizimar. Não. Deus quer que você seja bênção dentro do seu emprego. Deus quer que você seja bênção naquilo que você fala. Faça-o com a força que Deus lhe dá. Presta atenção. Assim, tudo que você realizar trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. Para o que nós fomos feitos? Para a honra, para a glória e para o louvor de Deus. E a Ele sejam a glória e o poder e para todo sempre. Amém. Né? Então, se nós conseguirmos agir com o recurso que nós temos hoje, com a vida que você tem hoje, com a situação que você tem hoje, não aquela que você quer, né? Tem gente que fala assim: eu vou aposentar, quando eu aposentar. Aí a pessoa não chega lá, morre antes, ou tem um problema, né? Eu sou suspeito para falar disso, tá? Porque eu era um executivo numa empresa, então eu planejava 10 anos na frente. Aí Deus fez assim comigo, ó. Cortou o meu planejamento. Meu planejamento desapareceu. Mudei de cidade, mas o culpado é o pastor, tá?
Porque ele ficou orando aqui, preciso de ajuda. E Deus mandou. Foi mandar um paulista, né? Entendeu? É assim. Deus é incrível. Deus é incrível. Você falou amém, não? Ah, bem humorado. Amém. Trará glória a Deus por meio de Jesus Cristo. A Ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então vocês querem ser abençoados? Usem a palavra que você tem para abençoar as pessoas, para falar de Deus. Querem ajudar as pessoas? Ajudem as pessoas com aquilo que você pode, com a situação que você tem. Vamos seguir um pouquinho à frente, no 12. 12 diz assim: amados, não se surpreendam com as provações do fogo ardente, pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Parece alguma coisa lá do passado ou parece de hoje? Hein? Olha a mensagem de Deus para nós. Não se surpreendam com as provações do fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho estivesse acontecendo. O que nós estamos passando, para nós, pode ser estranho, mas para Deus é normal. Deus não vai dar para você, não deu para mim, nada na qual Ele não pudesse resolver. Nada. Até hoje. E olha que eu já tenho 60, hein? Nada. Já passamos por situações muito difíceis, né? Mas graças a Ele, eu falo sempre pela misericórdia dEle, agradeço todo dia de manhã pela misericórdia de Deus na nossa vida, no nosso dia, porque a Ele nós temos que dar graça todos os dias. Porque se eu estou aqui hoje e estou pregando aqui para vocês, é pela honra e glória dEle, não é minha. Eu não tenho nada bom para falar para vocês. 13. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes do sofrimento de Cristo. O pastor cantou aqui, né? Manchada a cruz. Cristo derramou o seu sangue inocente. Cristo era culpado de alguma coisa que colocaram para ele? O próprio Pilatos queria que matasse o bandido e liberasse Jesus, né? Mas o povo não queria. A fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. Quando ela vai ser revelada para você? Glória de Deus, ela é viva. Você pode entrar na glória de Deus agora. Pode ser a glória no céu, pode ser na terra, pode ser na água, porque eu provei aqui para você que Ele anda em todos os lugares. 14. Se vocês forem insultados por causa do nome de Cristo, abençoados serão. Essa Bíblia não é maluca? Se vocês forem insultados pelo nome de Cristo, abençoados serão. O mundo vai te dizer exatamente o contrário. Pois, presta atenção, o glorioso Espírito de Deus repousa sobre você. Triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Com quem você conversa? Você conversa com o Espírito Santo que está dentro de você. Se você faz alguma coisa, o pastor estava falando hoje sobre falar em línguas, diversos dons que existem, né? Dons de profecia, inúmeros deles, né? Que estão disponíveis para cada um de nós. Através do quê? Através do Espírito Santo. Nós somos uma igreja aqui que trabalhamos com cura e libertação. Não tem seminários dedicados a cura e libertação, né? Mas quem faz? É o pastor? É a pastora? Não.
É Jesus, é o Espírito Santo de Deus agindo, porque nós somos vasos. Se você se permitir ser usado, como a palavra falou aqui, né? Abrir a sua boca para a glória de Deus, ajudar as pessoas para a glória de Deus, ser uma bênção para a glória de Deus, Deus vai te usar, porque Ele adora usar a gente. Deus podia vir aqui no Brasil e resolver nosso problema assim, não podia? Podia cair um trovão e abrir a terra e acabou, né? Como fez lá com os 500 seguidores de Baal, né? No passado. Ele pode, claro que pode, mas Ele quer agir em você. Ele quer que você faça. Sabe por quê? Porque se você fizer, você vai entender que você não tem capacidade para fazer, que você precisa de algo muito superior a você. E eu não estou falando de conhecimento, eu estou falando de atitude, eu estou falando de entender quem é Deus em sua vida. 16. Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem. Louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Amém? Você é cristão? Eu sou cristão. Eu não me envergonho disso não. De jeito nenhum. 17. Presta atenção. Pois chegou a hora do julgamento, que deve começar por onde? Pela casa de Deus. Quem serão os primeiros julgados? Eu e você. O pastor fala muito isso, né? Que às vezes uma pessoa vem a nós, e se nós formos uma pedra de tropeço na vida dessa pessoa, nós vamos ser responsabilizados pelo sangue dessa pessoa. Se a dona Magda vier aqui e ouvir uma coisa errada, e ela sair daqui com o entendimento errado, culpado vamos ser nós. Né? É assim que funciona. E se o julgamento começa conosco, para pensar aqui, olha o que essa palavra diz. E se o julgamento começa conosco, que destino terrível aguarda aqueles que nunca obedeceram às boas novas de Deus. Ai, ai, ai. Você está vendo? Porque às vezes a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Você está vendo? Porque às vezes a gente tem que orar por aqueles que nos fazem mal, ou por aqueles que não conhecem a Jesus. Porque se nós vamos ser julgados e nós podemos, né, ter dois caminhos, céu e inferno, imagine aqueles que nunca tiveram a chance de conhecer o céu. E Jesus não voltou ainda, porque a Bíblia ainda precisa chegar em alguns lugares, para que todos tenham oportunidade de entender quem Ele é. 18. E se o justo é salvo por um tris, sabe o que é um tris? Um tris é assim, ó, uma coisa muito pequenininha. O que será o pecador perverso? Nós estamos falando isso aqui hoje de manhã. O pastor estava falando hoje aqui de manhã sobre isso. Vocês acreditam que tem gente que você pergunta, você quer ser de Deus ou quer ser do diabo? E tem gente que fala, não, eu quero ser do diabo. Vocês acreditam nisso? Existe. Existe gente. Deus mostra o caminho da salvação, Deus mostra o caminho do arrependimento, Deus mostra o pecado, Deus mostra o que precisa ser resolvido, e a pessoa não quer. Não quer. Não quer. Verso 19. Portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, continuem a fazer o que é certo e confiem sua vida àquele que os criou, pois Ele é fiel. Deus é fiel. Deus não é criança para voltar atrás, não é homem para mentir. Deus é fiel.
Deus tem um caminho, tem um lugar, tem uma mesa posta para você. Emanuel brinca, que diz que ele quer estar no cantinho, nem que seja no cantinho, né, mas na mesa, né? O Bruno diz que pode ser até debaixo da mesa, não tem problema, né? Deus tem essa mesa preparada para nós. Creiam, saiam daqui hoje, marque com caneta de ferro no seu coração que você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Que você é filho, que você é filha. Você não é uma pessoa qualquer. Você é muito importante para Deus. E se você é muito importante para Deus, você é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque eu não conhecia ninguém daqui. Eu não nasci, não cresci e não vivi aqui. Mas hoje eu tenho cada um aqui como irmão e irmã. E acreditem que nós amamos cada um de vocês. Cada um de vocês. Sabe por quê? Porque quem escolheu foi Deus. Eu não mandei cartinha para a Márcia, ela veio para a igreja, né, Márcia? O pastor não mandou cartinha para a Marta e a Marta veio para a igreja, né? Eu não recebi cartinha do pastor, a minha foi um anjo. Qualquer dia eu conto essa história. Amém? É isso que Deus queria falar conosco hoje. Hoje é um dia de ceia, um dia muito especial. Então, dentro dessa palavra, eu queria que você realmente se examinasse. Pode vir, pastor. Queria que você realmente se examinasse. Que se você puder, se você quiser ter a coragem de dar um passo em direção a Deus, para que Deus dê 1000 passos em direção a você, se arrependa dos seus pecados e tome a ceia no dia de hoje. Amém? Amém. Amém? O Fernando estava pregando aqui, eu lembrei de uma pregação que eu fiz há um tempo atrás, que eu fui olhar no original, o texto, né? Todo mundo vai lembrar, quem conhece um pouquinho da Bíblia, vai lembrar desse texto como está escrito aqui, ó. Mateus capítulo 6, versículo 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E aí eu tive a curiosidade na época de pesquisar o original dele. O original, quando ele diz assim, se os teus olhos forem bons, o original diz assim: se o teu olho for simples. É estranho isso, né? A candeia do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for simples, o teu corpo inteiro será luminoso. É engraçado que nós estamos vivendo um tempo onde várias coisas chamam a nossa atenção, né? A gente olha para muitas coisas ao mesmo tempo, né? O Fernando estava conversando com o Fernando antes do culto, ele falou aqui na hora da pregação, o que vem de vídeo para a gente sobre o que está acontecendo é um negócio, né? E a gente fica vendo aquele monte de coisa, fica meio preocupado, mas a Bíblia está dizendo, se o teu olho for simples, todo o teu corpo será luminoso. No original está dizendo assim, se o teu olho for um só, todo o teu corpo será luminoso. E aí você vai aprofundar mais ainda esse texto, quando ele diz, se o teu olho for um só, significa, se você estiver olhando só para Jesus. Ou seja, se o teu olho for fixado num único lugar, numa única pessoa, todo o teu corpo será luminoso. Se você realmente quer ter uma vida iluminada pelo Espírito Santo, se você quer ter uma vida abençoada pelo Espírito Santo, o teu olhar precisa ser único, em Cristo Jesus. Porque se você olhar para as outras coisas, você acaba perdendo a esperança da sua vida.
Para pensar nos dias que nós estamos vivendo, irmãos. Nós estamos vivendo, irmãos. No dia seguinte do dia 30, como é que você se sentiu? No dia 30, como é que você se sentiu? Mas a palavra de Deus diz que se o teu olhar for um só, se o teu olhar for simples, um olhar único, naquele que pode resolver todos os teus problemas, todo o teu corpo será luminoso. Você vai ser uma pessoa iluminada pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Você não vai precisar da luz de ninguém. Você só precisa da luz do Espírito Santo sobre a sua vida. Você não precisa da luz de doutrina, você não precisa da luz de homem, você não precisa da luz de ninguém. Você só precisa da luz do Espírito Santo de Deus na sua vida. E é Ele que vai mudar a escuridão que possa estar dentro de você. Qual de nós pode dizer assim, eu não tenho nenhuma parte da minha vida escura? Que pergunta, hein, pastor? O senhor está querendo me pegar? Porque tem coisas que você não conta para ninguém, fala a verdade. Tem coisas que você não diz nem para o seu marido, para a sua mulher, você não diz para os seus pais, você não diz para ninguém, mas só você. E eu vou te contar uma notícia que talvez seja ruim para você. Só você e Deus sabem quem você é. Deus sabe quem você é. Deus sabe quem eu sou. E se eu não tiver um olhar só em Jesus, sabe o que vai acontecer comigo? Eu não vou ficar na presença de Deus. Eu vou olhar para as coisas simples de Deus e vou dizer assim, isso não é para mim. Eu não gosto de coisa simples. Eu gosto de coisa extravagante. Eu gosto de fogos. Eu gosto de pirotecnia. Eu não gosto de coisa simples. Então você não gosta de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus era manso e humilde de coração. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sabe o que nós precisamos de verdade? É ter um olhar único em Jesus. Porque só Ele pode resolver a escuridão que há dentro de nós. Porque a Bíblia continua dizendo aqui, irmão, se você for olhar, ele vai continuar dizendo assim, mas se você tiver um olhar mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Quem é você quando você está sozinho? Hã? Quem é você? Quando ninguém está te observando. Quando não tem um pastor te vigiando. Quem é você? Às vezes eu brinco com a Thalita, eu mando uma mensagem para a Thalita para pedir alguma coisa. Ela fala assim, Thalita, estou te perturbando, né, Thalita? Às vezes eu perturbo, sabe? Às vezes eu mando umas mensagenzinhas e eu perturbo mesmo. Como é que está aí? Está tudo certo? Está tudo bem? Mas tem gente que não gosta de falar com o pastor que está tudo bem. Mas você vai ter que falar com Deus, irmão. Tem um Deus que não está preso às paredes dessa terra. Aonde você estiver, Jesus vai estar. E como que você é nessa hora? Nós estamos aqui para participar de uma ceia. Nós viemos aqui participar de uma ceia. E o que é a ceia? O que é a ceia? O que é a ceia? Tem um texto aqui que eu queria deixar com vocês, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, que fala exatamente assim, ó. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Ou seja, tudo aquilo que você tem passado, todas as dificuldades que você tem tido, nada pode te derrubar se você não quiser. Se você estiver presente na presença do Senhor,
firme na presença dele, ele está dizendo que toda e qualquer tentação é humana. E ele não vai te dar prova além daquela que você possa suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Não estou falando a pessoas, eu estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice, preste atenção nisso, não é verdade que o cálice da bênção, que abençoamos, é a participação no sangue de Cristo, e o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Sim ou não? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem de sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios. Você já parou para pensar num negócio desse? Você vem aqui na casa do Senhor para participar da ceia do Senhor. Mas amanhã, na sua vida cotidiana, você está participando da mesa dos demônios. Que silêncio é esse, hein? Mas é assim que a gente faz, irmãos. A gente na rua, a gente não pensa que nós fazemos parte do mesmo corpo, e o corpo de Cristo, que é considerado o pão vivo que desceu do céu. Mas quando nós viemos aqui, chegamos aqui à igreja do Senhor para participar da mesa, a gente participa como se nada tivesse acontecido. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Aí você deve pensar assim, para que eu fui na igreja da unidade hoje? Para ouvir um negócio desse. Só que você não pode sair daqui hoje sem ouvir que você precisa entregar a tua vida para Jesus. Só existe um caminho de salvação, e esse caminho chama-se Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Jesus, o Messias. Pastor, mas você está pregando para um monte de gente que já conhece isso? Tô, irmãos. Tô. Porque a gente sai da igreja, irmãs, só um minutinho. A gente sai da igreja e amanhã a gente cai no mesmo erro. E se Jesus vier amanhã, na hora que você estiver no mesmo erro? Para onde e para quem vai ser a sua alma? Você acha que você é só para essa vida aqui? Realmente você acha? Deixa, Martinha, pode deixar. Você acha que você é só para essa vida aqui? Você acha que não existe dentro de você uma alma e um espírito que vão viver para sempre? A questão é, aonde o seu espírito e a sua alma vão viver depois que o seu corpo morrer? A gente precisa parar para pensar nessas coisas, e o melhor momento de você pensar é agora, no dia da ceia. Porque pode acontecer de Jesus voltar agora, e como vai ser? Por isso que nós cantamos aquele louvor, não quero ir por atalhos. Eu não quero ir por atalhos, irmãos. Essa igreja não é uma igreja de atalhos. Essa igreja é uma igreja de direção certa. E a direção certa chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Só Ele salva. Maria não salva. Pedro não salva. João não salva. Ninguém nessa terra pode te salvar. Mas Jesus pode. Jesus pode. Porém, a gente precisa estar certo que se eu não sirvo a Deus como eu devo servir,
vai chegar um dia onde nós vamos encontrar com Jesus e Ele vai olhar para a nossa vida e vai dizer só 2 tipos de frase. Ou Ele vai olhar para você e vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Entra para o gozo do teu Senhor. E aí eu quero dizer aquela frase que o Fernando falou. Eu quero estar dentro da sala. Eu quero estar sentado em qualquer lugar da mesa, mas eu quero estar na sala, dentro da sala, depois do portão. Mas vai chegar uma hora que Ele vai falar também para você e para mim, se você não estiver cumprindo tudo aquilo que a Escritura manda você cumprir. Ele vai dizer para você assim: olha, apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Você acha que vir aqui tomar uma ceia vai resolver o teu problema, irmão? Você acha realmente? Aí eu tomei a ceia, estou abençoado. Mas continua fazendo as mesmas coisas, as mesmas coisas, as mesmas coisas. Não, não é assim que a regra de Deus funciona. Não é assim que a palavra de Deus funciona. Você pode enganar esse pastor bobo aqui. Pode enganar até o pastor bobo. Mas o Deus que está lá em cima, você não engana. Você não engana. Jesus disse assim em João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. E os seus antepassados comeram maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Jesus está aqui nessa noite para te dar vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, não. Tem muita gente vivendo uma meia vida, uma sobrevida, uma porcaria de vida, me desculpa a palavra. Tem gente vivendo isso aí fora. Mas Jesus, o verdadeiro Yeshua, Ele vem para te dar vida e vida em abundância. Não é qualquer vida, não. Ele está aqui nessa noite dizendo para você, se você realmente se render a mim, como diz as Escrituras, a palavra de Deus diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de você e você não vai ser mais o mesmo. Nós não cantamos isso aqui? Não tem como nós sermos mais o mesmo depois de sermos atingidos pelo amor de Jesus, irmãos. Ele continua dizendo, eu sou o pão vivo. Olha, ele está continuando dizendo para você, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne. Olha só, não é esse pão físico aqui não. Por isso que eu estou dizendo, não adianta você só comer o pão físico, nem beber o suco de uva não. Este pão que ele está dizendo, que é ele, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si, como pode este homem nos oferecer a carne para comermos? Antigamente é igual ao dia de hoje, não tem que tirar nem pôr, é igualzinho, é igual. Jesus fazendo o mesmo discurso, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aí os religiosos da época começaram a olhar entre si, como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Eles não estavam entendendo nada de Jesus, irmão. Estavam entendendo nada. Eles estavam achando que Jesus estava falando de canibalismo. Era nada disso. Ele estava dizendo assim, se você não tiver entranhado em mim, se você não se apropriar de mim, se você não for como eu, se você não tiver a minha carne, o meu sangue dentro de você, você não tem parte comigo. Não tem. Não adianta você chegar para Deus e dizer assim, mas Deus, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu orei, em teu nome eu curei os enfermos. Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, apartai-vos de mim, malditos. Nunca vos conheci. Não é pelas obras que você é salvo, é pela graça de Jesus. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Jesus está aqui nessa noite dizendo para você, você é especial, já foi dito isso aqui hoje. Mas você está sendo enganado pelo diabo, porque ele quer que você deixe de ser filho dele, para ser diabo, para ser filho do diabo.
Deus não quer que você seja filho do diabo. Você não nasceu para ser filho do diabo. Você entendeu isso? Você nasceu para ser filho de Deus e ser abençoado por Ele. Sabe qual é o teu lugar? Não é sentado na cadeira azul da igreja da unidade, mas é sentado no trono, onde Jesus está sentado junto com Ele, irmão. Porque Deus está querendo te abençoar, está querendo te dar uma herança, mas você está sentado no lugar errado ainda. Entenda isso nessa noite. Deus te quer assentado no lugar certo. Existe um lugar separado para você, e esse lugar é ao lado de Jesus, na eternidade. Você quer vencer batalhas espirituais usando as suas forças? Sabe quando que você vai vencer essas batalhas? Nunca! Nunca! Mas se você se colocar no lugar de filho, herdeiro e co-herdeiro com Cristo, assentado nos lugares celestiais, a palavra de Deus garante que o diabo e todas as potestades vão estar debaixo dos teus pés. E aí a tua postura diante das dificuldades da vida vai ser outra. Você não vai mais permitir que o diabo toque em você. Você não vai mais permitir que o diabo traga doença para sua casa. Você não vai mais permitir que o diabo traga doença para você, porque você entendeu quem você é. E a palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, Satanás não lhe toca. Não lhe toca. Jesus está dizendo para você: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Na hora que você participar dessa ceia hoje, entenda quem você é. Você é o corpo de Cristo. Você não é qualquer um. Mas você não pode manchar o resto do corpo de Cristo. Você entende isso? Essa noite é uma noite de acertos. Toda noite de ceia é uma noite de acerto. A noite que eu mais amo a igreja, o culto que eu mais amo é o culto de ceia. Porque, pelo menos, talvez o meu jeito de encarar o Evangelho de Cristo é quando Ele me mostra quem realmente eu sou. Eu sei quem era o Emanuel, irmãos. Eu sei quem é o Emanuel. Que se não for pelo agir do Espírito Santo de Deus, o Emanuel é pior do que qualquer pessoa que está aqui. Você precisa entender que nós precisamos de Jesus. Nós precisamos do agir do Espírito Santo em nós. Mas o Espírito Santo só vai agir em você se você se consagrar. Se você for uma pessoa de oração, se você for uma pessoa de jejum, se você for uma pessoa de busca, de entrega total. Deus não chamou você para ser mais ou menos. Deus não chamou para você ser 99% dele. Deus te chamou para ser 100% dele. Em nome de Jesus. Nós vamos tocar de novo aquele louvor. E eu queria que você se lembrasse dessa palavra que agora foi dita aqui. E ouvisse a letra desse louvor, como ela realmente é, porque o pastor canta muito mal. Mas o louvor é uma benção. E se prepare para o Senhor aí, para você participar da ceia. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Não, eu vou tocar lá, vai tocar lá. Vai tocar lá. Marcos, pode tocar aí? Ore ao Senhor, busque a presença do Senhor. Fale com Ele, como você nunca antes falou. Entregue a tua vida ao Senhor. Confia nele. Deixa o Senhor agir na sua vida em nome de Jesus. Pode ser, Mar? Se não puder, eu toco aqui. Não? Feche seus olhos. Comece a falar com Jesus. Ele está presente nesse lugar. Ore a Ele, fale com Ele.
Por mais que seja difícil entender que o Espírito Santo é uma pessoa, mas ele é uma pessoa, ele está querendo ter um relacionamento contigo. Coloca na internet, Marcos. Quero ir por atalhos, quero seguir o caminho que tu preparastes para mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, tanto me amar, vou passar pela cruz, nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Não quero ir por atalho, quero seguir o caminho que tu preparastes pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração, te obedecer é sempre o melhor. Não quero ter tuas bênçãos sem antes passar pela cruz. Vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue,
erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Eu vou passar pela cruz, me quebrantar, vou passar pela cruz, me arrepender, vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue, por tanto me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz, erguer um altar onde oferta sou eu, crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus, pela cruz. Pela cruz. Aleluia. Glória a Deus. Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração. A palavra fala sobre o pão da vida. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Você sabe o que é isso, irmão? Tem tanta gente cheia de depressão, cheia de morte dentro de si, mas a palavra de Deus diz que se você não comer do pão, da carne dele, e não beber do sangue de Jesus, você não vai ter vida em si mesmo. Outro texto diz assim: por isso é que existem muitos que dormem, muitos doentes entre vós. Jesus está aqui nessa noite para tratar a sua vida. Sabe como é que se trata uma vida? Através de confissão de pecados e arrependimento genuíno de pecados. Deus quer que você entenda nessa noite, irmão, que você precisa de cura da sua alma. Você precisa ser tratado em nome de Jesus. Nós vamos participar da mesa do Senhor. Eu queria que você viesse aqui, pegasse o seu pedaço de pão, pegasse o seu cálice e voltasse para o seu lugar. E aí nós vamos participar juntos da ceia do Senhor, amém? Quem for participar pode vir, em nome de Jesus, pode participar. Aleluia. Aumenta aí, Marcos. Me arrepender, vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Portanto, me amar, vou passar pela cruz, e nela me ver, vou passar pela cruz.
Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Você entendeu isso? Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa, diz o Senhor Jesus. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que lhes transmiti. Que o Senhor Yeshua, na noite que foi traído, pegou o pão, pega o seu pão, e depois de dizer a bênção, partiu e disse: este é o meu corpo, que é para vocês. Façam isso como um memorial para mim. Podeis participar do pão do Senhor. Aleluia. Pode deixar aí, Marco. Da mesma forma, pegou o cálice e após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança. Você entendeu o que isso representa? Não é mais uma aliança normal. Não é mais uma aliança baseada em letras de homem. Mas é uma aliança baseada no sangue de Jesus. Nós estamos aqui somente representando Ele, mas eu creio que espiritualmente o sangue de Jesus está sendo derramado sobre nós agora. A nova aliança no meu sangue, realizada pelo meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, como memorial para mim. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão e beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até Ele vir. Eu queria te dar uma notícia. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está chegando. E Ele quer olhar para você e ver uma noiva ataviada, preparada para ser encontrada com Ele nos ares. Jesus está voltando, mas eu quero que você agora saia do seu lugar. E você vai entregar o seu cálice para o seu irmão. Troca o seu cálice com o seu irmão, porque ele faz parte do mesmo corpo que você faz parte, em nome de Jesus. Pode trocar? Aumenta o som, aumenta o som, aumenta o som. Eu vou passar pela cruz. Pode aumentar, pode aumentar. Vou passar pela cruz. Me arrepender. Vou passar pela cruz, que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz. E nela me ver, vou passar pela cruz. Erguer um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço, ó Jesus. Fui comprado na cruz, gerado na cruz, redimido na cruz, restaurado na cruz. Santo és tu, Jesus. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Senhor. Bendito és tu, Senhor Jesus. Me quebrantar, vou passar pela cruz.
Aleluia. 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 Glórias a ti, Jesus. Glórias a ti, Jesus. Da mesma forma pegou o cálice. Pega o seu cálice agora. Após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança realizada pelo meu sangue, diz o Senhor. Façam isso todas as vezes que o beberem, como um memorial para mim. Senhor, nós te amamos. Pode tomar o seu cálice em nome de Jesus, lembre dele. Aleluia, aleluia. Adore ao Senhor, irmão. Adore ao Senhor, irmã. Aumenta o som aí, Marcos. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Foi naquela cruz que ele Nós te derramou amamos, sangue pela minha Senhor. vida e pela tua, meu querido. Nós te amamos, Senhor. Derrame aos pés de Jesus. Nós te amamos, Senhor. Faça alguma coisa aí no seu lugar. Aplauda o Senhor. Faça alguma coisa. Honre ao Senhor nessa hora. Aleluia! Aleluia! Tu preparaste pra mim, Senhor. Quero agradar o teu coração. Te obedecer é sempre o melhor. Edri raçou de cantre amasso. Idria só de cantre amasso de manaias. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Senhor, nós queremos, Senhor. Nós queremos, Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Vou passar pela cruz que ainda está manchada de sangue. Por tanto me amar, vou passar pela cruz. Nela me ver, vou passar pela cruz. Eu quero um altar onde oferta sou eu. Crucifico meu eu, te agradeço a Jesus. Pela tua cruz, Jesus. Te louvamos nessa noite, Pai, te adoramos. Na beleza da tua santidade nós nos dobramos, Senhor. Diante de ti, Senhor. Nós sabemos que a cruz foi só um momento, Senhor, mas tu não está mais naquela cruz. Tu estás no nosso meio, Senhor. Podemos sentir a tua presença bem perto de nós. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo sendo pequeninos, Senhor, tu escolheu a cada um de nós para estarmos perto de ti, Jesus. Senhor, nos mantém junto de ti. Não nos deixa, Senhor, desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, Senhor, mas que possamos olhar somente para ti, Jesus. Que nessa noite, Senhor, tenha sido uma mudança de vida para cada um de nós e que possamos, Senhor, ser cada dia melhores, Senhor, na tua presença, Pai. Cuida de cada um de nós, nos acompanha onde nós estivermos, Senhor. Que os teus anjos estejam acampados ao nosso redor com espada desembainhada de fogo, Senhor, nos livrando de todo e qualquer mal, Pai. Te bendizemos, te adoramos mais uma vez. Rendemos graças a ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, domingo que vem, na parte da manhã, como o Fernando falou, a gente está fazendo a nossa escola bíblica. E domingo que vem a gente vai falar sobre o sangue de Jesus. Então não perca não, tá? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Falar aqui agora? Então vem. Ah, sim.
Amém? Só espera um pouquinho, só um instantinho. O Fernando quer dar uma palavrinha com a igreja.